Orar é respirar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 145, versículo 18. Diz assim esse versículo: perto está o Senhor de todos que invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém? Bem, vamos lá. Respirar, irmãos, é uma função essencial, né, para nos mantermos vivos. Se a gente parar de respirar, a gente morre. A gente tem uma parada respiratória e a gente morre, né? Um dos problemas desse vírus aí que as pessoas tanto temem é justamente isso. Ele toma o pulmão e a pessoa para de respirar, precisa de um respirador artificial para conseguir voltar a ter a respiração, mesmo que de forma artificial, porque nós não podemos viver sem respirar, né? Nós precisamos respirar. E, na realidade, nós respiramos sem nem percebermos, né? É algo tão natural, é algo tão comum, é algo tão necessário e que precisa fazer parte do nosso corpo, que nós necessitamos, porque sem a respiração nós não conseguiríamos viver, que a gente até esquece, às vezes, que a gente está respirando, porque é algo que faz parte da nossa vida. É algo que faz parte do nosso ser a cada instante, a cada momento. E em um momento em que a gente passa, às vezes, por uma dificuldade de respiração, não sei se você já teve a experiência de se afogar por algum minuto, segundo que seja, e que te falta ali a possibilidade de respirar, e que é desesperador. Eu já tive essa experiência, foram minutos assim, mas bem desesperadores. Você percebe, você passa a entender a importância da respiração, porque quando ela não te é tirada, você não percebe que ela está ali com você, mas quando você passa pela situação de perdê-la, é que você vê o quanto que ela é necessária. E fazer uma analogia, fazer uma comparação da oração com a respiração é algo bem apropriado, uma vez que é essencial a oração na vida do cristão, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, enquanto igreja. Nós precisamos ter uma vida de oração de forma individual, mas nós também precisamos ter uma igreja que ora. Nós precisamos ter uma igreja que ora coletivamente, que sente prazer em orar, que tem momentos de oração, que tenham líderes que entendam a importância da igreja andar coletivamente em oração, da igreja entender a importância de existir momentos no culto para a oração, né? Quando nós vamos em alguns cultos, irmãos, hoje em dia, e isso hoje é muito mais notório por conta do advento da internet, e aí a gente pode ter acesso a ver vários cultos além dos nossos, da nossa igreja. A gente passa a ver cultos de outras denominações, e eu não estou aqui para julgar cultos de igreja nenhuma, nem dizer que o culto da nossa igreja seja um culto perfeito, porque com certeza está longe de ser, né? Falhamos em algumas coisas, mas a gente percebe que às vezes há muitas atrações dentro do culto. Há louvor, às vezes há um tempo enorme destinado ao louvor, com belíssimos arranjos, né? Com muitas técnicas, um instrumental maravilhoso. Não que isso seja errado ou pecado, mas em que foi destinado horas de ensaios, de estudo para que fosse feito aquele louvor ali. Existem danças, existem apresentações de solos, existem peças, existem teatros, existem inúmeras coisas. Existe a palavra, às vezes de forma bem pequena, diante de tantas atrações, diante de tantas coisas que foram, de tantas apresentações que aconteceram no culto. E às vezes, quando a gente para perceber, foram poucos os momentos que houveram oração. Houve pouquíssima oração dentro desse culto. E é triste perceber que muitas igrejas já não conseguem mais se atentar ou perceber
como é que elas oram pouco de forma coletiva, enquanto igreja. Como que a igreja, de forma coletiva, nos seus momentos de culto, destinam pouquíssimo tempo à oração. Às vezes preenchem-se tanto o culto é preenchido com tantas atividades, o culto é preenchido com tantas outras coisas, que quando se percebe, se for fazer um roteiro do que se passou naquele culto, pouquíssimo tempo foi destinado à oração. Pouco foi destinado à oração. E eu li hoje uma frase muito interessante de Mark Dever, que ele diz assim: devemos orar tanto que os incrédulos cheguem a ficar entediados. Falamos muito com um Deus em que eles não creem. E essa precisa ser uma verdade. E às vezes a gente tem uma sensação de que a igreja, ela precisa se adequar a um molde de que quando um incrédulo entre nela, ele não se sinta entediado. Porque nos parece, às vezes, ao evangelho que é pregado hoje, que um culto onde há palavra extensa, que há oração, parece ser um culto entedioso. Pois bem, irmãos, se isso parece ser um tédio, que assim seja. Então, que aos olhos de um incrédulo, uma igreja pareça ter um culto bem entedioso, que a pessoa se sinta bem entediada, por conta de ter naquele culto muita oração e muita palavra. Muita oração e muita palavra. Menos coisas que às vezes preenchem e roubam tanto o tempo de coisas que são primordiais e que estão sendo deixadas de lado na prática dos nossos cultos. E que, se nós não observarmos, vão sendo deixados de lado mesmo. Em resumo, precisamos aprender a orar mais e melhor como igreja. Juntos, nos ajoelharmos mesmo, existirem mais encontros, existirem mais momentos dentro do culto de oração. É necessário haver isso. Ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. Porque temos visto tantos cristãos, tantas igrejas perderem o rumo e perderem totalmente o norte, e perderem totalmente o sentido, e perderem totalmente a direção para o qual foram chamados, pelo qual foram chamadas. Porque são igrejas que estão saindo daquilo no qual o Senhor designou que elas fizessem, que é um evangelho de trilhar no caminho da palavra e da oração. São tantas outras coisas para preencherem, são tantas outras novidades que vão chegando diante de nós, que roubam aquilo que é a essência do evangelho, a essência daquilo que Cristo nos ensinou, que nos tiram do verdadeiro evangelho. Falamos de oração com muita eloquência às vezes, mas isso por muitas vezes não reflete a prática da nossa vida cotidiana e das nossas igrejas mesmo, das nossas igrejas. Se a gente for fazer hoje uma pesquisa, né? E se a gente for analisar as nossas próprias igrejas, se a gente for analisar o nosso próprio público, se a gente for analisar a nossa própria vida e fazermos uma autocrítica, uma autoanálise, o quanto dedicamos da nossa vida, o quanto dedicamos dos nossos cultos, o quanto dedicamos dos nossos encontros para a oração. Quanto? Ou essa prática tem se tornado muito esporádica, ou já nem existe mais no nosso meio. Ou já nem existe mais no nosso meio.
Jovens se reúnem. Eu sei que é necessário a gente ter lazer, a gente ter momentos de risos, de conversas descontraídas. Ou mulheres se reúnem, mulheres cristãs se reúnem e não conseguem ter um momento de oração. Falam sobre tantas coisas, mas não oram. Jovens se reúnem, brincam, falam sobre milhares de coisas, mas nesse momento que se reuniram, passaram às vezes 3, 4 horas juntos, não teve um momento de oração. Num culto de 2 horas, de repente, parte desse culto de 2 horas, 10, 15 minutos foi de oração. Precisamos avaliar as nossas práticas. Precisamos nos avaliar. Desses 2 males que nós falamos, ou oramos de forma esporádica, ou nem oramos mais, o pior deles talvez seja orar pouco. Talvez seja orar pouco. Porque acaba sendo um mundo de faz de conta, né? Na verdade, é como se a gente criasse um álibi, uma desculpa para aliviar a nossa consciência, uma ilusão na nossa cabeça. É como a igreja, né? Não é nem quente, nem fria. Antes fosse fria, é morna. Às vezes a nossa prática da oração é assim: ou nem ora nada, ou ora muito. Não, mas eu oro pouquinho. Um pouco para aliviar a minha consciência. Um pouco para eu conseguir ter um álibi de que sim, eu tenho uma vida de oração. Um pouco para eu conseguir aliviar a minha consciência de que eu não estou tão ruim assim. De que eu consigo ter um pouquinho da prática que me é exigida enquanto uma cristã, enquanto uma serva do Senhor, enquanto uma filha de Deus. Enquanto na realidade, quando eu não oro nada, talvez seja até mais fácil que o Espírito Santo trabalhe e ministre na minha vida, de que a minha vida está desculpa o termo, irmãos, mas uma droga. De que minha vida de oração está muito ruim e de que eu preciso mudar. Mas enquanto a gente vive numa tentativa de cobrir, de sempre buscar álibis, de sempre viver uma vida de ilusão, a gente vai sempre vivendo uma vida rasa com o Senhor. A gente vai sempre vivendo com a água, não tampando nem a nossa canela, enquanto o Senhor tem muito mais para nós. Enquanto o Senhor deseja que nós entremos nas suas águas e mergulhemos e percamos o pé e deixemos com que Ele conduza a nossa vida. Mas nós insistimos em manter essa vida fria e rasa, onde nós queremos nos autoconvencer de que temos sim uma vida de oração, onde nós queremos trazer para nossa mente um álibi, uma justificativa de que oramos sim, pouquinho mais oramos, e não deixamos com que o Espírito Santo faça a obra de nos convencer de que fazemos muito pouco e de que estamos muito distantes, tanto coletivamente quanto individualmente na nossa vida de oração. Quando tratamos a oração dessa forma, ou seja, pouco frequente, de forma muito esporádica, nós criamos um problema. Nós criamos um grande problema. Pois nós dizemos para Deus que nós necessitamos dele apenas para algumas situações especiais e não para o nosso dia a dia, como de fato deve ser. Lê do engano, irmãos, porque quem somos nós? Nós carecemos do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós precisamos dessa presença, e é por meio da oração, e é por meio da leitura da palavra que nós somos revestidos pelo poder do Senhor, que o Senhor se revela a nós, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos dá ousadia, que o Senhor nos fortalece. E quando nós abrimos mão disso, nós queremos dizer para o Senhor que nós não necessitamos tanto dele assim, que nós podemos usar a presença dele somente para momentos específicos da nossa vida. E não é. E não é. Porque nós precisamos do Senhor, sim, em todo o tempo da nossa vida.
Quando falamos de igreja, quando nós vamos falar no âmbito coletivo, quantas vezes nós vemos, irmãos, que as orações elas são usadas como pausas, sabe? Como ferramentas para que alguma coisa seja organizada. Quantas vezes você já não viu isso? Entre um ministério de louvor e outro, faz uma oração aí para que o pessoal se organize. Vai acontecer alguma coisa, ora aí, porque deu errado. E aí você faz aquela oração mequetrefe, né? Ora qualquer coisa, só para ocupar um tempo, para que alguma coisa se ajuste. Oração não é isso. Estamos tratando oração de forma muito diferente do que ela é. Oração é intimidade, oração é manifestação do poder de Deus, oração não é pausa, oração não é preenchimento de buraco, oração é busca pelo poder de Deus. E será que temos nos atentado para isso? Para a importância da oração, para a importância de uma vida de oração, para entendermos qual é o papel da oração na nossa vida cristã. E de repente você está me ouvindo falar, você deve falar assim, nossa, a Ives ora muito, né? Que mulher de oração. E quando a gente prega a palavra do Senhor, irmãos, são coisas às vezes que nos constrangem, porque nós nos deparamos com a palavra de Deus e nós vemos o quão falho nós somos, o quanto nós deixamos de experimentar do Senhor aquilo que Ele tem para nós. O quanto que nós deixamos a desejar na nossa caminhada, na nossa vida cristã, mesmo enquanto líderes, mesmo enquanto pastores, sabe? Poderíamos fazer muito mais. Poderíamos fazer muito mais. E eu tenho certeza que tanto eu, quanto você, quanto no coletivo, nós poderíamos fazer muito mais. Mas o Senhor nos traz para um despertamento da importância da nossa vida de oração. Precisamos orar muito mais. Precisamos orar muito mais. Talvez você diga, mas eu já oro, eu oro bastante. Você precisa orar mais. Talvez você diga, realmente eu oro muito pouco. Você precisa orar mais. Nós precisamos orar mais enquanto igreja do Senhor. Oração não são pausas. Oração não é algo para ser feito para que alguma coisa seja organizado. Esse não é o propósito da oração. Orar é respirar. Respirar é vida. Se você deixa de respirar, você morre. Se você não tem uma vida de oração, irmão, se eu não tenho uma vida de oração, nós vamos morrer na nossa caminhada cristã. Nós vamos viver uma ilusão, uma vida que não é verdade, uma caminhada cristã que não é de verdade, uma caminhada onde vamos falar de um Deus que não conhecemos, porque só temos como conhecer a Deus por intermédio da oração e da sua palavra. Só é esse o caminho. Só é esse o caminho, não há outro. O Senhor só se revelará a nós por meio da sua palavra e por meio da oração. Orar é respirar. Repete isso comigo aí onde você está. Orar é respirar. Eu preciso orar porque eu preciso respirar. Respirar é vida para o meu corpo. Orar é vida para o nosso corpo. Oração é vida para nós, irmãos. Oração é vida para nós. Deus não quer de nós uma oração montada. Mas a sua palavra nos diz que Ele não desprezará um coração contrito. Quando nós nos achegamos a Deus, nós não somos recebidos por Ele com indiferença, por mais que nós mereçamos. Porque olha, irmãos, às vezes eu fico pensando em Deus. Porque assim, se a gente fosse Deus, eu falo, olha, eu não sei o que eu faria comigo. Você pensa numa pessoa que passou um dia inteiro, você desejando falar com ela. Pensa em você tentando ligar para o seu esposo o dia inteiro, para sua filha, e ele não atendendo a sua ligação, você ligando, ele desligando o telefone. E
e várias coisas acontecendo, e você querendo falar, e você querendo se relacionar ali com a pessoa, e você precisando, tal e tudo mais. É claro que Deus não precisa da gente, mas tenta pensar nessa tentativa de se relacionar. E aí chega no final do dia, o seu esposo precisa muito de você, o seu filho precisa muito de você, e ele chega correndo até você e fala: amor, mãe, olha só, por favor, eu estou assim, 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 aconteceu tal coisa, me ajuda, e você recebe de braços abertos, fala: vem aqui, olha, eu vou sim, eu vou te ouvir, eu vou. É o que Deus faz conosco tantas vezes. E será que é o que a gente faz? Porque a gente, na nossa natureza, se você passa um dia inteiro com uma pessoa te desprezando, te substituindo por um monte de outras coisas, olha, irmãos, eu duvido, a não ser que seja só eu falaria: eu não vou te ajudar, não. Às vezes a gente até pede misericórdia e fala: pô, eu vou te ajudar, cara, mas eu passei o dia inteiro tentando falar com você, te pedi ajuda em uma coisa que você não fez, eu te liguei e você não atendeu, aí agora você me pede ajuda. A gente poderia até ajudar, mas a gente jogaria na cara, enquanto humanos. Mas Deus não é assim. Quando nós nos achegamos ao Senhor, por mais que nós tivéssemos merecendo, Ele não nos trata, Ele não nos recebe com indiferença, mas Ele está sempre com os seus braços abertos para nos receber. O Senhor está sempre com os seus braços abertos, desejando se relacionar conosco. Nosso Deus não deseja uma oração formal, fria, estéril, gritarias para se mostrar para ninguém, ensaiada, repetitiva. Ele não quer isso, porque orar é ter comunhão com Ele. Orar é você falar o que você sente, por mais que você ache que é até inapropriado falar o que você está com vontade de falar, mas é você rasgar o seu coração: Senhor, é isso e isso. Deus, eu estou tão triste, eu estou triste até com o Senhor, porque eu não achei que isso devia acontecer. Poxa, Deus, não era isso que eu queria, mas foi o que aconteceu. Por que o Senhor fez isso? E você acha, irmão, que Deus vai se aborrecer? Não é você questionar, ter uma vida de questionamento com Deus, mas você acha verdadeiramente que Deus, conhecendo a nossa limitação, Ele vai se aborrecer porque você rasgou o seu coração contrito diante dEle, por mais que fosse para falar uma palavra que não fosse aos teus olhos tão boa assim para Ele? Deus deseja verdade. O Senhor quer de nós um relacionamento de verdade. E às vezes a gente quer ensaiar a nossa oração para Deus. E a gente quer falar coisas tão bonitas: ó Senhor, maravilhoso Deus, enquanto o nosso coração está desejando falar tantas outras coisas. E que bobeira, irmão. Porque Deus está vendo exatamente o seu coração e o que você sentia vontade de falar. Mas você não fala porque você não tem uma vida de oração, você não tem intimidade para falar. Mas Ele quer que você tenha, Ele quer que eu tenha intimidade para falar com Ele o que a gente precisa falar. Isso é orar. Isso é orar. Quando nós oramos, nós somos lembrados de que a oração, ao contrário de qualquer outra disciplina, né, que a gente tem no mundo, não exige nenhuma aptidão de nós fora do comum. E nem que cada vez mais exercícios a gente tenha que fazer para produzir ótimos resultados. A oração não é assim: eu preciso treinar para cada dia minha oração ficar melhor, mais bonita. Eu preciso treinar, minha oração vai ficando bonita. É claro que quanto mais você fala com o Senhor, mais Deus se revela a você, mais intimidade você tem. Mas não existe essa questão de uma oração ficar cada vez mais bonita. Não existe um treinamento, não existe um curso de oração para você treinar oração.
Não existe isso. A gente ora a palavra. Por isso que é oração e palavra. Para a gente não orar errado, a gente ora a palavra, ora o que está dentro do nosso coração. Não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos fora da palavra. Por isso que é essa dobradinha. Mas não tem que ter uma aptidão. O Sandro está treinando o violino, né? Os irmãos viram aí alguns vídeos dele. Ainda tá ruim, né, irmãos? Sou esposa, mas sou verdadeira. Mas ele está começando, está treinando. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, ele se aplicando, ele vai estar tocando lindamente. E quanto mais ele tocar, quanto mais ele se exercitar, quanto mais ele treinar, quanto mais ele tocar cada dia, mais ele vai melhorar. Um músico, um cantor, quanto mais ele se exercitar, ele vai melhorar na sua aptidão, né? Ele vai melhorar as técnicas daquilo que ele está fazendo. Mas na oração não é isso. Não depende disso. Quando nós oramos, nós somos lembrados de a oração não está nisso. Não exige de nós isso, essa aptidão. Não há uns que sabem orar mais, outros que sabem orar menos. Oração é intimidade. Oração é busca da presença do Senhor. Com a oração não é assim. Porque os resultados excelentes não dependem de nós. Não somos nós que respondemos à oração. O resultado excelente da oração não depende do meu esforço, não depende do meu treinamento, mas depende do nosso gracioso governante, depende do nosso gracioso Senhor, depende do nosso poderoso Deus que está ouvindo a nossa oração e está com seus ouvidos atentos para respondê-la. Pode às vezes ser uma oração mais simples, com 3 frases, mas com sinceridade profunda de coração, e que chegou aos ouvidos do nosso Senhor, e que Ele se atentou para ela, e vai respondê-la e atendê-la naquilo que foi pedido. Deus quer sinceridade. Muitas grandes realizações na oração surgem de novatos na prática. A gente não precisa aí de veteranos, né, na oração. Vou pedir o irmão tal para orar porque ele é veterano na oração. Tem que ser o irmão tal para orar porque ele já ora, há anos. Eu sei que existem irmãos de oração, grupos de intercessão. Glória a Deus por isso, pela vida dos nossos irmãos intercessores. Louvado seja Deus. Sabemos que tem irmãos levantados para intercessão, são chamados para isso. Mas todos nós podemos ter uma vida de oração. Você pode começar hoje. De repente você está me ouvindo aí e você não tem uma vida de oração com o Senhor. E você pode falar, poxa Ives, eu não tenho uma vida de oração com o Senhor. E agora, esse tempo todo que eu perdi, como eu faço para recuperar isso? Já era. Na oração não é isso, não existe um tempo perdido e que agora você vai ter que trabalhar muito para recuperar. Você pode começar hoje a sua vida de oração com o Senhor e Ele olhar para o seu coração e você receber grandes realizações no Senhor por conta da sua sinceridade de coração. Nós vamos ver o exemplo de Abraão. Nós já vamos estar encerrando, estamos caminhando para o fim, mas antes de caminharmos para o fim, nós vamos ver alguns exemplos. E nós vamos seguir uma linha dessa mensagem. Queria pedir que você nos acompanhasse. Nós estamos transmitindo online, né? Esses dias, sem ser na igreja. Quando o Senhor nos permitir voltarmos, nós vamos estar transmitindo da igreja, se Deus nos permitir. Mas nos acompanhe, ou na igreja quando nós voltarmos, ou pelo computador, nós vamos estar dando sequência a essa mensagem. Abraão encontrou Deus, e Deus se ofereceu para ouvir a sua oração e poupar a cidade onde o seu sobrinho morava. Isso está relatado lá no livro de Gênesis 18. Abraão estava iniciando ali a sua caminhada com Deus, já tinha vivido grandes coisas no Senhor.
já tinha tido o seu encontro com Deus, mas ainda ia viver coisas grandiosíssimas no Senhor. Gênesis 18, do 22 ao 33, diz assim, vou ler. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, e se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei, por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Abraão estava experimentando ali a sua vida de oração, de ter orações atendidas ao Senhor. E que paciência do Senhor, né? Abraão começou com 50 e começou a baixar, vendo, saber que não tinha esse monte de justo lá em Sodoma. Mas teve a sua oração atendida. Estava no início ali da sua caminhada, de entender que poderia se achegar a Deus. Ele ainda falava, olha, me perdoa, vou me atrever, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou cinza. Mas eu vou falar de novo, olha, só mais essa vez eu vou falar. Senhor, eu vou falar de novo, eu vou falar. E se colocava diante de Deus, entendeu que podia se achegar ao Senhor e falar o que pensava. Moisés a mesma coisa, Moisés encontrou Deus em uma sarça ardente. E depois de um tempo, não muito tempo depois, ele intercedeu com êxito por Israel. A gente vê a história de Moisés, o quanto Moisés foi usado, Moisés o libertador do povo, lá em Êxodo 32, do 31 ao 34, depois de Moisés ter o encontro dele com Deus na sarça ardente, Moisés vai interceder pelo povo de Israel. Êxodo 32, do 31 ao 34, vai dizer assim, ó. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro de Arão tinha feito. Ouviu a oração de Moisés. Durante 40 dias após a morte e a ascensão de Jesus, os discípulos também começaram a orar de maneira diferente. Pararam de orar pedindo a proteção, porque eles estavam com medo, estavam desesperados. E começaram a pedir a Deus mais fidelidade e ousadia no Evangelho. A gente consegue ver isso lá no livro de Atos. Abra sua Bíblia lá comigo, depois você lê esses textos com mais calma. Eu estou lendo mais rapidinho agora por causa do tempo. Atos 4, do 23 ao 31, a gente vai ver já no Novo Testamento
A mesma coisa, pessoas que não eram tão antigas assim na fé e que experimentaram resultados da sua oração, eram novatos na fé, muitos estavam iniciando ali a sua jornada de entenderem que podiam orar, se chegar a Deus, fazer pedidos ao Senhor, rasgarem o seu coração e tiveram os seus pedidos atendidos pelo Senhor. Atos 4, do 23 ao 31, diz assim... Cadê? Atos 4, do 23 ao 31. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus ouve a oração de principiantes. O que nos incentiva, irmãos, a viver uma vida de regular oração. Deus não está preocupado se você tem uma vida de 40 anos de oração, se você tem uma vida de que você vai começar agora uma vida de oração. De repente você está no cristianismo há 20 anos, mas você viveu uma vida de ilusão, como a gente falou aqui nessa palavra. Você não viveu uma vida de oração, você nunca teve intimidade, nunca se relacionou com o Senhor, sabe? Mas Deus te chama agora. Você percebeu, você está entendendo a importância que é ter uma vida de oração. E que Cristo te chama para isso, que Jesus nos chama para isso. Que Ele deseja sim se relacionar conosco por meio da oração. O Senhor deseja se relacionar com o seu povo por meio da oração. De repente você está nos acompanhando aí e você nem é cristão. E você está falando: Ives, eu realmente nunca orei porque eu não sou cristão. Mas você pode começar hoje uma vida de oração. Você pode começar agora, você pode render, entregar a sua vida para o Senhor, entregar a sua vida para Cristo, dizer para Ele: Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero começar essa vida de oração. Eu quero rasgar o meu coração para Ti. Eu não sei o que falar, eu não sei como orar, eu não tenho palavras, eu não sei nem como começar. Mas eu quero começar dizendo aquilo que está no meu coração. E ore, querido. Ore falando aquilo que está dentro do seu coração. Porque oração é isso. É falar aquilo que se passa dentro do teu coração. E quando você começar a ler a palavra de Deus, o Senhor vai te moldando, te ensinando. Orar não diz respeito à nossa competência. Diz respeito a experimentarmos o poder daquele a quem oramos. Isso é oração. Não é a nossa competência, e sim experimentarmos o poder daquele a quem oramos. O Senhor tem poder para derramar sobre as nossas vidas. O Senhor tem poder dele para derramar sobre as nossas vidas. Ele quer derramar sobre nós o seu poder. Mas para isso nós precisamos nos humilhar na sua presença,
nos prostrarmos em oração diante da sua presença, para que nós possamos ser revestidos do seu maravilhoso poder. Deus quer te encher de poder nessa noite, querido. Deus quer me encher do seu poder nessa noite. Deus quer encher a sua igreja coletivamente do seu poder. Mas para isso nós precisamos entender que o tempo que nós dedicamos à oração nos demonstra o que nós damos de importância a ela. Logo, se nós damos pouco tempo à oração, demonstra que nós damos pouca importância a ela. Só que o poder de Deus só vem sobre a nossa vida. O poder do Senhor, o revestimento do Senhor. Falamos aqui, olha, dos discípulos. Eles oraram unânimes. Eles pediram do Senhor ousadia. E quando eles oraram, e tendo eles orado, unânimes, juntos, coletivamente, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É isso que nós precisamos pedir, querido. É isso que eu e você precisamos pedir ao Senhor nessa noite. Vivemos tempos, irmãos, em que nós precisamos viver, em que nós precisamos desse revestimento do poder do Senhor, para que nós possamos anunciar com ousadia a palavra dEle. Não há como anunciar com ousadia a palavra do Senhor sem estarmos revestidos do seu poder. Jesus te chama. Deus te chama nesse tempo. Tempos difíceis. Tempos mais difíceis ainda que virão. E que nós só não iremos sucumbir se nós estivermos firmados na sua palavra e revestidos do seu poder por meio da oração. Se não for assim, irmão, muitos até que conheceram, que ouviram falar do Senhor, apostatarão da fé, largarão a fé, porque não conseguirão resistir, não conseguirão suportar, por não terem o poder do Senhor. Mas somente a palavra e a oração nos fará permanecer. Eu quero te convidar nessa noite, você a orar. E você pedir ao Senhor esse revestimento de poder. E que você faça uma autoanálise da sua vida. Como que você está? Como está a sua vida de oração? Como você está no Senhor? Como você tem buscado a Deus? Qual o tempo você tem dedicado ao Senhor? Que tempo você tem gastado para dedicar ao Senhor? Quanto da sua vida você tem gastado para dedicar ao Senhor? O Senhor tem requerido de nós, de mim e de você, tempo. Tempo para que nós possamos ser revestidos do seu poder. Feche os seus olhos nesse momento. Oh Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós, Senhor, na tua presença. Primeiramente, Senhor, te pedindo perdão, Pai. Ah, Santo Espírito, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, pelo tempo que nós não te damos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelo tempo em que nós podíamos estar de joelhos na tua presença,
te sentindo, Senhor. Mas nós abrimos mão disso por tantas outras coisas, Deus. Oh, Senhor, mas que nós possamos verdadeiramente entender que orar, Senhor, orar é respirar. Orar é vida. Orar, Senhor, é a tua vida em nós. Orar, Senhor, é te sentir bem mais perto de nós. E nós desejamos te sentir, Senhor. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos a tua presença. Nós te desejamos, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos. Ensina-nos a te servir. Ensina-nos, Senhor, a abdicarmos de tantas coisas. A abdicarmos, Senhor, da nossa vida, se preciso for, para vivermos o teu querer, Senhor, para vivermos a tua vida em nós. Me ensina, Senhor. Me ensina a viver o teu querer. Espírito Santo de Deus, nos ensina a vivermos o teu querer. Ensina-nos, Senhor, a termos um coração, Deus, que anela por estar na tua presença. Tira, Senhor, de nós tantas coisas que roubam o nosso tempo. Ah, Senhor, nos perdoa. Gastamos tempo com tantas coisas vãs, Senhor, e não há tempo para isso. Não há mais tempo para isso, Senhor. Não há mais tempo para isso. Não há, Senhor. Não há. O Senhor convoca a sua igreja para ser santa, irrepreensível, exemplo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos dessa forma. Sabemos que há uma luta contra a nossa carne. Tantas coisas chegam diante de nós todos os dias. Mas ajuda-nos a vencer, Senhor, essa luta. Ajuda-nos a vencer a nossa carne, Deus, para que nós possamos estar da forma que o Senhor quer que estejamos, Senhor. Possamos estar cada vez mais juntos de Ti, totalmente separados desse mundo, totalmente distantes, Senhor, das coisas desse mundo. Nos separa, Senhor. Levanta uma geração. Sabemos que vivemos, Senhor, tempos difíceis, em que o Senhor separará, Deus, o trigo do joio, em que o Senhor mesmo fará, Senhor, separação daqueles que são teus dos que não são. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, para que nós venhamos permanecer firmes, fiéis nos teus caminhos, na tua presença. Mesmo diante, Deus, de coisas difíceis,
Que nós não venhamos negar a tua palavra, mas que nós possamos te amar acima de todas as coisas, te colocar como primeiro em nossas vidas, te colocar, Senhor, como centro da nossa vida. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e queremos fazer o teu querer. Cumpra em nós, Senhor, a tua vontade. Cumpra em nós, Senhor, o teu querer. Sustenta cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa despertar, Senhor, cada um deles para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Abençoa esses lares, Senhor. Abençoa essas casas, essas famílias. Que a tua glória, que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.